para estarmos mais, buscando mais o Senhor, né? E você que pode, né? Venha, já que você está aqui, vai estar aqui mesmo pela manhã, se programe. Se puder chegar às 8, estarei aqui às 8 em oração, vamos orar, vamos buscar mais a Deus, vamos orar em línguas, e depois ali, 9 horas da manhã, vamos entrar na escola bíblica dominical, e com certeza Deus já vai estar acrescentando sobre a tua vida em nome de Jesus, amém, queridos? E o assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto que é um pouco assim, as pessoas ficam se perguntando, o que significa isso, né? E hoje nós vamos ter a oportunidade de aprender com o Senhor, amém? Então abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Aleluia, lá no versículo 4. Glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, amém? Acharam? Amém ou misericórdia? Amém? Amém, graças a Deus. E assim diz a palavra do Senhor. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Pode sentar em nome de Jesus, glória a Deus. E eis aí a pergunta, né? Que 7 espíritos são esses? O Espírito Santo não é o Espírito? Amém. Então o que o Senhor quer falar em relação a esses 7 espíritos? E para muitos pode ser algo assim que você leu e ficou se perguntando o que significa, mas o Senhor ele se revela a nós, amém? Porque esses 7 espíritos é as operações do Espírito Santo de Deus em nós. Lá no livro de Oséias, no capítulo 2, versículo 28, a Bíblia fala que nos últimos dias o Senhor vai derramar sobre nós o seu Espírito. Vai ser liberado sobre nós do seu Espírito, do Espírito Santo. Nós lembramos que quando Jesus ele estava perto de ir para o Pai, ele chamou os seus discípulos e falou: vocês não vão ficar órfãos, porque o Senhor enviará outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. E ele dá uma orientação para os seus discípulos. Lá em livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, eles estão reunidos em Jerusalém, porque virá sobre eles, aleluia, o Espírito Santo de Deus, que vai trazer sobre eles um revestimento, vai trazer sobre eles uma autoridade, vai delegar sobre eles uma unção, um poder, para serem testemunhas eficazes, para operarem debaixo da mesma unção ao qual o Senhor operou. Porque Jesus, quando ele veio em terra, nós sabemos que ele veio 100% homem e 100% Deus, e todas as operações de milagres que Jesus fazia, ele fazia debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus dentro dele, movendo sobre ele, operando as maravilhas. E ele declara na sua palavra que sinais maiores nós faremos em seu nome. Como é que pode acontecer isso? Nós entendemos o seguinte: a partir do momento que aceitamos a Jesus, a partir do momento que entendemos que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e tomamos um posicionamento de fé, há uma declaração pública de fé, eu reconheço a Jesus como meu Salvador, naquele momento eu já passo a ser templo do Espírito Santo de Deus. Sacerdote, somos templo, santuário. O Espírito Santo habita dentro de nós, é o Espírito Santo em nós. Mas há algo a mais, há um revestimento de poder, há um batismo no Espírito Santo, que é o Espírito Santo sobre nós, movendo sobre nós, aleluia. E quando aqui nós abrimos a palavra, que foi nosso texto base desta noite, lá no livro de Apocalipse, João, ele é arrebatado, ele tem uma visão, e ali diante dele, 7 espíritos.
as 7 operações do Espírito Santo de Deus. Porque o número 7 na Bíblia, ele significa plenitude, está cheio de, completo. Então é a plenitude do Espírito Santo operando nos últimos tempos sobre a igreja. E há uma promessa, há uma profecia sobre se derramar dessa plenitude. Eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 11, que nós vamos começar a entender um pouquinho mais. Isaías no capítulo 11, lá no versículo 1. Acharam? Amém? Fala assim a palavra de Deus. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quem é esse, irmãos? Quem vocês acham que é esse? Jesus. Isaías, ele foi um profeta messiânico. Profeta messiânico porque ele declarou várias vezes a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E brotará o rebento, filho de Jessé, porque veio da geração de Davi. Jesus, está na genealogia. Jesus, Isaías está declarando que ele virá. E o que vai vir sobre ele? Olha só no versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aí nós vamos ver a manifestação dos 7 Espíritos. A manifestação do Espírito Santo de Deus na sua plenitude, na operação da sua plenitude, nas suas 7 operações. Primeiro ele declara, conte junto comigo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeiro, o Espírito. Primeira operação, o Senhor vai derramar, o Senhor já derramou o Espírito, aleluia. O batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo sobre você, movendo sobre a tua vida, vai começar a ser liberado sobre você as operações do Espírito de Deus, vai derramar o Espírito, número 1, de sabedoria, 2, de inteligência, 3, de conselho, 4, de fortaleza, 5, de conhecimento, 6, de temor do Senhor, aleluia. É o Senhor liberando sobre nós a manifestação, a operação plena dele. Revestido com o Espírito Santo, ele vai operar sobre você um espírito de sabedoria. Não uma sabedoria terrena, uma sabedoria carnal, mas uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que é inspirada por Ele, que não tem nada a ver com a sua lógica humana, com o seu intelecto humano, com as suas razões humanas, mas é algo que vem de Deus. O espírito de conhecimento, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que estava encoberto aos teus olhos, aquilo que estava oculto aos teus olhos, o Senhor ele começa a te trazer um conhecimento, um espírito de inteligência espiritual, uma manifestação de Deus tremenda, que pessoas que tem coisas que acontecem quando ocorre a manifestação do espírito de inteligência, pessoas que não pensavam que não tinha habilidade para fazer algo, para tocar um instrumento ou para fazer algo, o Senhor ele reveste, ele opera, ele manifesta esse espírito de inteligência que capacita a pessoa a operar nesse espírito de inteligência, algo sobrenatural. Espírito de temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Espírito de fortaleza. Não é na tua força, mas é na força do Senhor, que é necessário quando enfrentamos combates na nossa vida, lutas na nossa vida, dificuldades na nossa vida, e a gente olha para nós mesmos e fala: Senhor, eu não consigo, eu não tenho força. Mas ele declara: a força que você precisa não vem de ti, mas eu sou o Espírito que te fortalece, que te sustenta, que te ajuda, aleluia.
nós, há em nós essa capacidade dessa operação. Mas só que tem que ter um derramar, tem que ter um buscar em Deus, para que essas manifestações fluam através de nós. Porque fluía através de Jesus. Em Jesus havia a plenitude do Espírito. A palavra de Deus fala, abra sua Bíblia lá em Colossenses 1. Em nome de Jesus, nós vamos observar, glórias a Deus. Colossenses no capítulo 1. Aleluia. Lá no versículo aleluia. Vamos ler aqui 19, 26 e 27, vamos ler aqui. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que até agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Aquilo que estava em Cristo, Colossenses 1,19, vamos ler aqui. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude, toda a operação do Espírito de Deus habitava em Jesus. Espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho, espírito de conhecimento, espírito de fortaleza, espírito de temor. Você vê que Jesus, ele tinha algo que era sobrenatural. Jesus passava, Zaqueu estava em cima da árvore escondido. Jesus passando, Jesus falou: desce, Zaqueu, me convém estar contigo hoje na tua casa. Quem que avisou? Quem que falava? Era um espírito de sabedoria, algo sobrenatural, um espírito de conhecimento, onde o Senhor dava direção para ele ir, para pregar, para manifestar o seu poder. Então toda essa plenitude estava em Jesus. Mas a Bíblia fala aqui, o apóstolo Paulo declarando na carta de Colossenses, esse mistério, que para nós é um mistério, porque na verdade, irmãos, nós vamos caminhando com Deus, e a partir do momento que nós vamos caminhando com Deus, Deus vai se revelando a gente. A revelação da plenitude de Deus não é algo que ocorre, pode até acontecer de um novo convertido já ser impactado com a revelação e a grandeza e de todo o poder de Deus, mas para nós, a maioria de nós, a gente vai caminhando com Cristo e muitas coisas para nós nos são ocultas. Eu me lembro na minha conversão, falar de batismo do Espírito Santo, para mim era loucura, para mim era fanatismo. Quando meu irmão me chamou para ir visitar a sua igreja metodista, que era ali avivada, e quando eu vi aquela bateção de palma, aquela gritaria, eu falei: esse pessoal é louco, esse pessoal, Deus é surdo, aquilo me incomodou, e eu não alcançava aqui. Aí eu falei: eu não acredito nisso. Aí ele só virou para mim e falou assim: filha, olha só, não vou discutir com você não, lê Atos 1:2, lê Atos 2, lê Atos 1:8, não vou discutir. E ali eu falei: meu Deus, realmente, isso é para agora, porque Atos dos Apóstolos é a implantação da igreja, é a implantação nesse tempo, onde Jesus teve, olha só, irmãos, a Bíblia, né, o tempo são divididos por dispensações. Dispensações é revelação de Deus para um determinado tempo, um determinado povo. Então nós tivemos na dispensação lá da criação, foi aquela revelação ali da criação, foi aquela revelação ali onde alcançou Noé. Nós tivemos a dispensação ali da lei sobre Moisés, onde o povo, ele para ser orientado por Deus, teria que ser através de uma lei, de uma revelação que foi imposta por Deus, para aquele povo não se perder. Foi uma dispensação, uma revelação para aquele tempo. Nós tivemos a dispensação do momento de Jesus aqui na terra, onde ele caminhou com os seus discípulos. Mas agora a igreja
igreja agora, ela está no tempo e na dispensação da graça de Deus, aonde o que rege neste tempo é o Espírito Santo de Deus, porque Jesus, ele voltou para o Pai. Entenda bem, lá no final dos evangelhos, João, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus, ele voltou para o Pai, mas ele não voltou para o Pai e deixou sua igreja perdida, sem orientação, não. Ele prepara, a princípio, 12 homens, os seus discípulos. Discípulos significa aprendizes, que andavam com Jesus, que comiam com Jesus, que dormiam próximo de Jesus, que largaram tudo, porque discipular é isso, é você estar lado a lado, é você acompanhar, é você presenciar, é você ver, não é uma cartilha imposta para você. Mas eles andavam, e naquele momento o Senhor lhe declara: olha só, vai se cumprir a palavra, que eu vou voltar para o meu Pai. E a gente vê que Pedro, certa vez, falou: não, Senhor, não vou permitir. E Jesus repreende Pedro na cara: apartar de mim, Satanás. É necessário, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou enviar o Espírito Santo. E antes, prestem atenção, lá no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, antes deles começarem a pregar o Evangelho, antes da implantação da igreja, foi necessário algo sobre a vida daqueles homens. Algo, um revestimento de poder para serem testemunhas eficazes. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não é feita pelo nosso intelecto, não é só feita pela nossa boa vontade, porque quem opera, quem liberta, quem convence, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós, nesse tempo agora, a igreja atual, nós não podemos viver uma dispensação lá de trás, porque o tempo agora é o tempo da graça, da manifestação do Espírito, e a igreja tem que se despertar para buscar e deixar fluir sobre a sua vida, porque você hoje é boca de Deus, você hoje é os pés do Senhor, você hoje é as mãos do Senhor, e o Senhor, ele fala que conta com cada um de nós, porque nós somos igreja de Deus aqui nessa terra. Aleluia! Mas não vai ser só pela sua boa vontade, porque precisamos de algo a mais: revestimento de poder, capacitação do Senhor. Ele falou para os seus discípulos certa vez: eu vos envio como ovelhas em meio a lobos, mas eu vos dou autoridade para pisar em cabeça de serpente e escorpião, e dano algum vos fará. Porque se não tiver esse revestimento, nós não aguentamos. Nós não aguentamos. Mas o Senhor, ele quer liberar, mas o seu povo tem que alcançar. Foi o que o pastor falou. A fé, queridos, vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Quando eu começo a entender, preste atenção, por que alguns irmãos não são batizados com o Espírito Santo? Porque simplesmente não creem, ou não se ensina e não busca. Quando Jesus fala: busca que você me encontra, bate que se abre, clama que eu respondo, aleluia. E se ele falar que tem, se ele falar que já derramou, se eu creio, eu recebo. A única condição é crer e receber. Eu creio, recebo, aleluia. Então nós andamos em uma dimensão. Muitos aqui são batizados no Espírito Santo, mas o Senhor tem mais para liberar sobre a nossa vida, porque toda essa operação do Espírito de Deus, essa plenitude que estava em Cristo, que para nós era um mistério, o Senhor quer se revelar a cada um de nós. Voltamos à palavra aqui, Colossenses 1, no versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações,
agora foi manifesta aos santos. Quem é santo, querido? Quem é santo? Santo é aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Porque você é santo, porque você foi santificado, você foi justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Santo porque você é um separado. Você é um santo lutando contra o pecado. Você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo porque você foi remido. Ele já levou sobre si os seus pecados. A célula já foi rasgada. A célula de dívida já foi rasgada. E você hoje é santificado pelo sangue de Jesus. Senão você vai estar desmerecendo esse sacrifício na cruz. E sabemos que cada dia, no poder do Senhor, nós vencemos. Para os santos, versículo 27, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Toda manifestação, entenda bem, nós lemos aqui 1,19, mesmo livro, Colossenses 1,19, entenda bem. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela, para organizar a palavra de Deus, ela pegou as cartas, porque isso é uma carta à igreja de Colossos. Ela pegou uma carta, quando você escreve, você divide por capítulo. Eu vou escrever para o meu marido e falar: amado marido Luiz, capítulo 1, eu te amo tanto. Capítulo 2, são muitas lutas. Capítulo, não. Uma carta é uma coisa inteira. Só que para um melhor entendimento, para um maior alcance, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela organizou por capítulo. Mas você vê, capítulo 1, versículo 19, ele fala que toda a plenitude do Espírito Santo estava em Jesus. Mas agora aquilo que estava em Jesus, a plenitude, ele fala aqui, olha só, essa riqueza, lá no versículo 27, capítulo 1, 27, essa riqueza que vai estar dentro do mistério, entre o gentil, que é Cristo em vós. Cristo em vós. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Aleluia, eu tenho que entender quem eu sou no mundo espiritual. A tricotomia, onde muitos perguntam: quem você é? Você é quem? Ah, eu sou, não sei, eu sou, sei lá, eu sou um ser humano. Você é o quê? Ah, não, eu sou um corpo. Mas nós já explicamos isso. Você é um espírito. Aleluia. Que tem uma alma e habita em um corpo. Você foi feito, aleluia, imagem e semelhança de Deus. Esse corpo é só uma expressão da tua alma. E a sua alma, ela pode ser conduzida, porque a alma é a fonte das emoções. Ela pode ser conduzida ou pelo seu intelecto, sua razão, a sua carne. Mas aqueles que são nascidos de novo, aleluia, a habitação do Espírito Santo, morada de Deus. Agora, querida, é o Espírito Santo que começa a falar com você, começa a te guiar. A Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito de Deus, aleluia, ele vai começar a mover a tua alma e consequentemente vai ser a expressão do seu corpo. Porque agora você é canal de Deus nessa terra. Mas tem muita coisa que nós temos que aprender e receber o fluir do Senhor sobre nós, para que haja essa manifestação de Deus. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Colossenses no capítulo 2, continua aí nesse livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade,
enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Cristo, de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Deus está escondido, irmãos. É uma fonte. Aleluia! Mas o Senhor fala que Ele quer nos enriquecer com essa plenitude. Leia agora, capítulo 2, versículo 7. Não, versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como? Arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e de vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque é mais fácil nós crermos nas tradições. É mais fácil nós crermos naquilo que a nossa carne e nossos olhos estão dizendo. Porque crer nas coisas de Deus, naquilo que você não vê. Porque muitos não aceitam a Jesus. Porque não veem. Porque muitos correm para uma entidade ou para uma imagem, porque o ser humano ele é movido pelos seus sentidos. Se ele pode tocar numa imagem, se ele pode botar uma fita no braço, se ele pode ver uma manifestação de algum demônio ou fazer alguma coisa ali que seja de toque, ele crê. Mas por que muitos não aceitam Jesus? Porque é um Deus invisível, mas é real. E somente pela fé você alcança a graça de Deus. Então, as coisas desse mundo nos prende a nossa humanidade e não para aquilo que Deus quer revelar para nós. Ele fala, não deixe fazer presa sua por tradições de homens ou rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Quando nós, querido, começamos a entender assim, que tudo primeiro ocorre no mundo espiritual, para depois acontecer no natural, e nós entendemos que tudo é o liberar de Deus para nós. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor fala que tem a sua plenitude. Senhor, eu quero manifestar essa plenitude sobre a minha vida em nome de Jesus. A operação do Teu Espírito, Senhor. A operação do Teu poder, Senhor. Eu recebo sobre a minha vida. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 1, gente. Versículo 8. Eu sei que a princípio isso a gente fica assim, dá um nó na nossa cabeça, porque é muita coisa. E a gente fala assim, mas eu... Você olha para a tua humanidade e fala assim, mas em mim você manifesta aquilo que foi manifestado em Cristo. Mas não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus. Aleluia. Efésios no capítulo 1, olha o que diz a palavra, lá no versículo 8. Que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Lá no versículo 11, nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória em nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a
fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, olha só, receba, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelência e a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A condição é crer. Você que crê. Paulo, ele estava olhando para aquela igreja e fala assim: eu oro para que vocês alcancem, para que vocês recebam no conhecimento de vocês o espírito de sabedoria, o espírito de revelação. Eu oro para que os seus olhos sejam iluminados, para que vocês possam compreender a grandeza do poder de Deus. A gente vê assim, como é que pode Deus tão grande querer manifestar, habitar em nós? Porque a nossa mente, gente, é muito limitada, a gente não alcança. Quando a gente vê, meu Deus, em Jesus habitou e operou o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conhecimento, o espírito de conselho, o espírito de temor, o espírito de fortalecimento. Como é que isso que estava em Jesus pode operar agora em nós? Mas entenda bem, olha essa figura aqui, a menorá, esse castiçal aqui, que eles usavam para iluminar o templo lá. E essa haste central, queridos, ela é uma haste alimentadora, para alimentar as demais hastes, as demais partes. Essa haste central é quando o Espírito Santo é derramado sobre a tua vida. Ele derrama. E é uma haste alimentadora, porque se coloca o óleo ali e através dela ela vai dividindo para as demais. O Senhor, Ele quer acender sobre a tua vida, Ele quer operar sobre a tua vida, aleluia, porque isso representa, depois nós vamos ler lá em Zacarias, o Espírito do Senhor principal derramado. Depois Ele quer operar o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito do temor do Senhor. Aleluia! Todos eles são importantes. Espírito de conselho. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta à igreja. Quantos dentro da casa do Senhor andam perdidos? Pessoas que servem a Deus, que vêm, cultuam a Deus, mas são completamente desorientados. Não sabem o que fazer da sua vida. Ficam buscando outra direção para a sua vida. Quanto a sua vida para Deus e o mundo. Para que alguém dê uma sugestão. Para que alguém dê uma opinião. Enquanto você tem um Deus que é um Deus de conselho. É um Deus que fala que é luz. Que ilumina o teu caminho, que não deixa os teus pés embaraçados, que você não vai andar em trevas, você não é um perdido. Mas porque muitos dentro da casa de Deus, mesmo batizados com o Espírito Santo, você vê pessoas perdidas, porque ainda não deu liberdade para essa operação desse poder de Deus de conselho. Ou então não tem o entendimento ainda que Deus é o teu conselheiro. Que antes de fazer qualquer coisa na sua vida,
Espírito Santo é o teu conselheiro. Pessoas que ficam assim, ai, eu não sei se eu caso, eu não sei se eu compro uma bicicleta, eu não sei se eu faço um curso de medicina, ou se eu faço biologia, ou sei lá, mecânica, nada a ver. Ai, eu não sei o que Deus tem para minha vida. Ah, eu acho bonito a vida do irmão. Ah, então eu vou querer, eu acho que vou ser sim, vamos, irmão. Ah, eu acho bonito o jeito que o irmão fala, então vou imitar o irmão que fala. Você é único e exclusivo. E para você, Deus tem uma direção especial. Você não precisa ficar perdido, imitando A, imitando B, olhando para A, olhando para B, perguntando. Não. O Espírito Santo, Ele fala com você. Aleluia! E se você entender isso, eu quero em nome de Jesus, querido, que todo cegueira, que toda surdez espiritual seja destravada sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus, porque você tem que entender que você está debaixo dessa dispensação, você está debaixo dessa graça, você está debaixo dessa unção. Dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade. Senhor, eu aprendi na tua palavra que uma das operações do teu Espírito é o Espírito de conselho. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu vou, se eu fico. Eu não sei se eu falo, se eu calo. Eu não sei se eu compro, se eu vendo. Mas o Senhor tem a direção para mim. Porque Tu és onisciente. Tu tens um propósito para a minha vida. Eu não estou alcançando, mas eu sei, o Senhor é onisciente. E eu tenho certeza que a tua plenitude, o Senhor quer operar na minha vida, porque eu sou teu filho. Eu aprendi que o Senhor quer iluminar os meus olhos do meu conhecimento. E eu aprendi que o Senhor quer trazer sobre a minha vida um espírito de revelação e de sabedoria. E eu recebo isso sobre a minha vida, eu me coloco na tua dispensação. Eu me rendo a Ti, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Guardai o teu coração. O que devemos pensar? Naquilo que é puro, naquilo que tem louvor, naquilo que tem boa fama. Nisso pensai. Sabe o que tem que fazer? Esvazie de si mesmo. Senhor, em nome de Jesus, me esvazio de mim mesmo. Eu quero ser cheia, aleluia. Eu quero ser cheia, louvado seja o nome do Senhor. Do teu poder, da tua manifestação, da tua unção, da tua direção. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, fluir no Senhor. Amém. Porque para ser acesa cada uma dessas hastes, o canal tem que estar liberado. Senão o azeite não flui. Assim é na nossa vida. Nós colocamos impedimento da dúvida, impedimento do medo, impedimento da incredulidade, da insegurança, achando que não sou merecedor, achando que não é para mim. Fala assim, é para mim, porque eu sou filha de Deus. Aleluia, foi derramado. Você entende, queridos? É algo que a gente tem que alcançar. O Senhor fez isso tudo para mim e para você. Não há outro interesse de Deus. O interesse de Deus é que você desperte para aquilo que Ele tem para você, e que manifeste na sua vida aquilo que tem para você. Que não passe de nós essa geração, que não passe de nós, aleluia. Mas nós somos o povo de Deus aqui na terra. Somos, aleluia, sacerdócio santo, somos nação eleita, povo adquirido. Aleluia! É sobre a tua vida. Espírito de temor. Aí você fala assim, mas para quê? Provérbios 1,7 fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus, mas os loucos E quantos hoje vêm para a casa de Deus, mas está faltando o temor? Temor. Quantos hoje acham que
é brincadeira servir a Jesus. Eu posso estar de qualquer maneira servindo a Jesus. Eu estava escutando uma pregação de um pastor, ele falando que Deus levantou, falou assim: vai haver o espírito de temor, porque lá nos Estados Unidos muitos estão perdendo o temor, muitos estão perdendo a reverência, muitos estão fazendo a minha obra de qualquer maneira. Pessoas no púlpito, pessoas no altar, pastores homossexuais, pessoas no altar em fornicação, em prostituição. Há pouco tempo, ele falou, não sei o tempo dessa ministração, que eu não vi a data que foi postada, mas ele falando que morreu 2 pregando no altar. E depois, quando levantaram a vida do pastor, os 2 eram homossexuais. Muitos sem reverência. Irmãos, você se lembra? Eu fico parando para pensar, o temor do Senhor não é pavor de Deus não, tá? Deus é teu Pai, você pode entrar com livre acesso, porque Ele falou que o véu já foi rasgado. Mas uma coisa é eu reconhecer que é meu paizinho, outra coisa é falta de respeito, outra coisa é brincar com as coisas de Deus. E esse espírito de temor, ele tem que ser avivado, motivado dentro da casa de Deus. Entender que Ele é o nosso Pai, sim, Ele é próximo de nós, mas Ele é santo. E que eu tenho que colocar a minha vida diante do Senhor, buscando ali, entendendo a reverência, entendendo a grandeza, entendendo o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês lembram quando o Senhor ele chama Moisés? Estava aquela sarça ardendo. Abra sua Bíblia lá em nome de Jesus, Êxodo 3. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Êxodo no capítulo 3, está aqui, versículo 1, fala assim a palavra de Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio o monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo de Deus, do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei uma grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. E disse mais: eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Lá no versículo 9: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houverdes tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis quando vieram os filhos de Israel e disseram: Deus dos vossos pais enviou a vós, e eles disseram: qual é o seu nome, e qual lhes direi?
E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. A reverência a Deus te dá autoridade no nome do Senhor. A autoridade que vem de Deus para a tua vida é quando você compreende a grandeza desse Deus que tu serves. Esse espírito de temor, não de medo de Deus, mas de reconhecer que Ele é o Deus que faz, que Ele é o Todo-Poderoso, que nós, na presença dEle, nós somos pequenos, mas mesmo sendo pequenos, Ele nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, e não somente isso, mas derramou sobre nós o seu Espírito, para que a operação que estava em Jesus opere através de nós. É muito grande, queridos. Mas tem que ter em nós esse entendimento. Tem que fluir em nós. Porque servir a Jesus não é modismo. Porque agora virou moda. Porque agora é da onda. Mas eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus. Eu não estou falando de veste, de tatu, nada disso. Porque aqui tem o coração. O teu coração rendido ao Senhor libera sobre você a autoridade da parte de Deus. Porque quando você teme a Deus, você entende que você é filho e servo dele em todo lugar. Tem pessoas que pensam que eu vou servir a Deus, pastor, só quando eu tiver uma oportunidade lá na igreja, quando eu estiver lá na igreja, aí eu vou falar com os jargões evangélicos, eu vou me posicionar ali bonitinho, porque eu estou na igreja. Mas lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua vizinhança, aí tem pessoas que ficam assim questionando: por que Deus não me usa? Por que Deus usa todo mundo? Por que Deus não libera sobre mim? Entenda bem, temor a Deus e reverência a Deus não está ligado somente ao estar dentro da igreja. Eu sou filha de Deus, eu sou testemunha do nome do Senhor, eu sou serva de Deus em todos os lugares. De repente o meu pastor não está me vendo, mas Deus está me vendo. De repente o meu irmão não está me vendo, mas Deus está me vendo. E aquilo que eu faço em oculto, mas por amor a Deus, aleluia, Deus daqui a pouco, Ele acrescenta sobre a minha vida. Porque você está sendo um canal na mão dele. Você está deixando fluir essa operação do espírito de temor, de reverência, de levar Jesus aonde você for. Você é um canal, você é a boca de Deus, você é instrumento de Deus. Então, meu filho, aleluia, você tem reverência, você tem temor, você reconhece a minha autoridade. Eu libero sobre você em nome de Jesus. O eu sou na tua frente, aleluia, todo poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. É muito mais profundo, irmãos. Salmo 139, ele fala: da onde tu te esconderás na minha presença? Do mais alto tu fores, ali eu estarei. No mais profundo eu também estou. Os meus olhos estão passeando sobre toda a terra. E o Senhor, a vontade do Senhor é: meu filho, vem para perto. Vem para perto, porque todo o sacrifício que eu fiz naquela cruz é para que através de você se manifeste toda a operação do meu poder. Aleluia! Ele fala que verá o trabalho das nossas mãos e ficará satisfeito. O seu trabalho, tudo que Ele fez, Ele libera sobre você e Ele quer ficar satisfeito. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías, capítulo 6, abre em nome de Jesus, é tremendo. Glória a Deus. Quando aquele homem encontrou, teve aquele momento, meu Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Meu Deus, ele viu a glória de Deus. Ele olhou, ele viu muita coisa. Deus está nesse lugar. E ele viu a glória de Deus. Ele falou: meu Deus, é tremendo isso. Então aqui no versículo 5, olha só o que foi a atitude dele. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, o amor de Deus nos constrange. Sabe quando você tem aquele encontro com o Senhor? É aquela presença de Deus tão forte, tão marcante, que você fica assim, é tanta glória, que você fala assim: meu Deus, eu vou morrer, porque eu só tenho um monte de defeito, eu só estou imperfeito, e como é que eu posso entrar nessa dimensão? A gente pensa que a gente vai morrer, porque é muita presença de Deus. A gente às vezes tem uma gotinha de uma experiência dessas, às vezes numa busca de poder, que a gente se rende, né? E a casa fica cheia da glória, e daqui a pouco tu não consegue nem se controlar, tu cai no poder, porque tu não consegue. E aquela presença maravilhosa, aquele quebrantamento maravilhoso. Eu estava escutando um pastor falando ali: irmãos, às vezes a pessoa pensa que experimentar a glória de Deus é só chorar. Quando tu experimenta a glória de Deus, você pensa que você vai morrer, você não vai aguentar, você vai morrer. Ele falou que estava num congresso de avivamento, e buscando a presença de Deus, buscando a presença de Deus, e daqui a pouco o Espírito do Senhor foi levando ele numa dimensão tão profunda, tão profunda, tão profunda, que ele falou assim: eu senti na minha carne, parecia que o meu corpo estava se desintegrando. Meu Deus, o negócio era muito forte. Era aquela dimensão. E ele assim, parece que o corpo dele estava desintegrando. E ele estava naquela dimensão ali. Daqui a pouco aparece diante dele um anjo do céu e fala: para, até aqui, senão você vai morrer. Não dá mais para tu, senão tu vai morrer. E ele falou que ele estava no culto lá, meio, né, assim, então caiu no chão. Aí o pastor que estava do lado foi segurar. Irmãos, o pastor levantou ele com uma mão. O homem pesava 90 quilos. Vocês sabem que na Índia, né, há manifestação demoníacas, que aqueles, eu esqueci o nome daquele pessoal que fica meditando lá, eles flutuam endemoniados. Não sei se vocês já ouviram falar. A manifestação, se você sabe que um demônio, ele pode fazer um homem flutuar, imagine o Espírito de Deus. Ele, irmão, estava como se estivesse sendo arrebatado ali, negócio. O pastor levantou ele com uma mão, um homem de 90 quilos, flutuando no poder de Deus. E o anjo, até que chega, é muita gente, é muita viagem, desculpa, eu sei que o negócio é porque não está na nossa, assim, a gente vive muito natural. Mas é o poder de Deus. Chega, não, tu vai morrer. Isaías, ele teve essa experiência e falou: eu vou morrer. Eu vi a glória de Deus, eu vou morrer, porque eu sou um homem puro, eu moro num povo de impuros lábios. O que eu estou fazendo aqui? Mas o Senhor, né, o que ele faz? Ele, aqui no versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse:
Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Meu Deus. Um encontro com Deus. Nós estamos realizando aqui encontro com Deus, né? Gente, quando tem um encontro com Deus, Jesus, então, o pessoal está todo, pô, vamos fazer. Quando a gente fica naquela dimensão, daquela busca lá, né? Meu Deus, é impactante. Porque você tem aquele encontro realmente, você se lança, não precisa só estar nesse evento de encontro com Deus, mas quando você realmente se lança e você vê a dimensão do Senhor e Ele te toca verdadeiramente, irmão, encontro. A velha criatura, Jacó, quando teve encontro com o anjo, aquela luta. O Senhor perguntou: qual é o seu nome? E ele falou: Jacó. Ele reconheceu quem ele era. Sou pecador, sou mentiroso, sou. O Senhor lutando com ele ali. E ele lutando ali naquela presença de Deus, ele saiu de lá transformado. Não vai se chamar mais Jacó, não vai se chamar mais enganador, não vai se chamar mais mentiroso, não vai se chamar mais usurpador, mas agora tu és Israel, tu és príncipe de Deus, aleluia! É, o temor já era isso. Tem que acender essa chama. Muitos estão perecendo. Provérbios 1:7. O princípio da sabedoria é temer a Deus, mas os loucos desprezam. Mas o Senhor quer aquecer essa chama em nós, em nome de Jesus. A hora passa, tem muita coisa para a gente falar, mas não vai dar tempo. Queridos, fica de pé. Só quero concluir com vocês, Zacarias. Glória a Deus. No capítulo 4, esse menorá é exemplo dessa manifestação. Existe menorá de candelabros de 9 hastes, tá? Mas esse de 9 hastes, eles são usados na festa das luzes, que foi após ali a revolta dos Macabeus. E ali após, eles fazem uma tradição dos judeus, que é a festa das luzes, eles usam uma menorá de 9 hastes. Mas a menorá que simboliza a operação, são as operações do Espírito de Deus, a de 7. O centro é o Espírito que é derramado, e ele vai fluir para a operação dos demais, daquilo que ele tem, da plenitude dele sobre nós, amém? Olha o que ele fala aqui, Zacarias. Acharam? Zacarias capítulo 4. O profeta Zacarias, ele foi contemporâneo do profeta Ageu. E esse período dessa época, o povo, eles estavam ali com o propósito de edificação do templo do Senhor. O templo havia sido derrubado, destruído. Mas houve depois no meio do povo um desânimo espiritual. Tanto é que Ageu, se você for ler o livro de Ageu, ele fala, ele dá uma repreensão, uma exortação ao povo, que o povo estava edificando as suas casas, mas não estavam edificando o templo do Senhor. E por eles se preocuparem somente com os seus bens, o que eles comiam não saciavam e guardavam dinheiro e eram no saquetel furado, porque não estavam buscando, em primeiro lugar, a edificação do templo do Senhor. Zacarias é contemporâneo de Ageu, eles agiram na mesma época, no mesmo contexto, e havia um desgaste dos líderes. Zorobabel, o governador, estava desgastado, o povo estava desanimado. É igual quando a gente faz a obra de Deus e está lá os líderes lutando, você olha para o povo e vê o povo desanimado, e é um desgaste espiritual, um desgaste emocional, um desgaste físico. Mas Deus, ele revela a Zacarias como teria que proceder. Olha só, aqui Zacarias capítulo 4, versículo 1. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. E me disse, o que vês? E eu disse, olho
E eis um cartiçal, que é a menorá, todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita, e um vaso de azeite, outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: o Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era o governador de Jerusalém, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Entenda bem. O Senhor estava declarando para Zacarias que era profeta. Ele tirou ali a figura, só para mostrar rapidinho. Ele mostrou a menorá. Ele falou assim: você está vendo isso? Isso é minha manifestação. É o que eu quero operar no meio do povo. Porque se não tiver essa operação do meu espírito nesta obra, na tua vida, neste povo, não é por força e não é por violência que vocês vão vencer, mas é pela operação do meu espírito. Recebe isso sobre a tua vida. De repente tem alguma causa que você está lutando, mas está lutando no teu braço de carne, usando armas humanas. Se renda ao Espírito Santo de Deus, porque Ele tem para operar sobre a tua vida espírito de sabedoria. A Bíblia fala lá no livro de Tiago: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque se dará abundantemente. Peça sem duvidar. Ele tem esse espírito para liberar. Espírito de inteligência. Eu não sei fazer, Senhor, me capacita, Ele te capacita. Espírito de conhecimento, aquilo que tu não sabe, Deus revela para você. Aleluia. Espírito de conselho, Ele te dá a direção do que você deve fazer, senão perdido. Espírito de força, Efésios 6:10. Aleluia. Se revista na força do poder do Senhor, colocando aí, foi ministrado quarta-feira, a armadura espiritual. Porque a tua luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, hostes das maldades nas regiões celestiais. A fortaleza vem do Senhor. Quando pensas que estás fraco, eis que te faço forte. Espírito de temor, reverência, para que a autoridade e o poder sejam liberados sobre a tua vida. E você vença. Você vença não, você já venceu. Porque Ele fala que você é o mais que vencedor em Cristo Jesus. Aonde o Espírito encontra liberdade, Ele opera. Feche os teus olhos em nome de Jesus.